Deixa eu me apresentar, que alguns chegaram depois. Meu nome é pastor Anderson. Eu fui empresário, sou empresário ainda, e depois Deus também me colocou no meu coração de ser pastor. Eu sou pastor há pouco tempo. Eu tenho 3 anos que sou pastor, mais ou menos. Mas sou empresário há mais de 30 anos já. E tinha uma vida financeira muito complicada em 2001, 2002, na época que eu era empresário, que eu tinha uma loja, e eu falei praticamente, né? Fiquei com uma situação financeira complicada, mas eu fui aprendendo princípios bíblicos que me salvaram, que me tiraram dessa situação e mudaram a minha realidade. A gente sabe que as finanças são essenciais. Se você tem uma dívida, ou se você está com a finança desequilibrada, isso tira a paz do seu lar. Tira a paz do seu lar. A gente não consegue ter uma vida plena, uma vida até espiritualmente plena, devendo ou tendo alguma dificuldade financeira. Concorda comigo? E isso lá atrás, eu estava ficando assim, com a mente toda perturbada, por causa das dívidas que eu fui contraindo por causa do comércio, né? Graças a Deus consegui pagar todas as minhas dívidas. Hoje eu tenho uma vida equilibrada. Hoje eu sou empresário, continuo como empresário, eu tenho 3 empresas e Deus tem me abençoado muito, grandemente. Eu tenho 2 empresas na área de tecnologia, tenho uma construtora e estou como pastor interino agora lá na Praia do Morro, em Guarapari. E Deus tem nos abençoado. E eu quero trazer uma palavra para vocês que é uma palavra de mudança de perspectiva, para a gente tratar essa questão com cada vez mais seriedade e importância que ela tem, que é a área financeira sua e da igreja. Mas como pastor, eu tenho que usar texto bíblico. Nós vamos usar um texto bíblico. Em cima desse texto bíblico, a gente vai conversar e tirar ideias para como a gente resolver a nossa situação financeira. Tá joia? Então, olha só, a gente tem um texto que eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ligar aqui. É o texto da viúva do azeite, que está lá em 1 Reis. Deixa eu voltar, porque foi um a mais. Né? 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos ler todos juntos? Que esse texto vai nos trazer propósitos de Deus, de como eu resolvo a minha área financeira, como eu devo equilibrar, o que eu devo fazer. Pensando no texto, a gente vai tirar algumas coisas importantes para a gente. Vamos lá? Todo mundo junto? Certo dia, a mulher de um dos filhos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Deixa eu passar. Opa, sim, uma mais. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que situação que essa mulher ficou. Ela ficou numa situação de dívida, onde ia perder os seus 2 filhos ser levados como escravos. Mas essa mulher era casada com um discípulo dos profetas. E o texto fala que ele temia ao Senhor. Vocês viram lá no texto? O texto fala que ele temia ao Senhor. Como um servo de Deus que teme ao Senhor pode estar com dívida e deixar uma herança para os filhos serem levados como escravos? Né? Então a primeira coisa que a gente vai aprender é que temor e fidelidade ao Senhor são coisas diferentes. Você pode temer ao Senhor, ser alguém que busca a Deus, na sua sinceridade, na sua igreja,
A sua igreja pode ser uma igreja de temor ao Senhor, mas às vezes falta a fidelidade, a mordomia, de saber administrar os 90%. Né? Às vezes a gente entrega os 10%, mas os 90% não são bem administrados. Por quê? Porque a gente vem com vários comportamentos financeiros que foram herdados, familiares. E, pastores, para ser sincero, a gente não trata do assunto de finanças em igreja. Raramente a gente fala sobre esse assunto. Raramente se prega sobre esse assunto. Por quê? Porque talvez o pastor tenha uma dificuldade de achar que talvez a igreja está achando que ele está querendo só pensando em dinheiro. Né? A gente não vê isso em escola, você não aprende isso na escola, você não aprende isso em casa. Eu tinha o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu trabalho desde os 9 anos, mas o primeiro emprego de carteira assinada eu tinha 18 anos. O primeiro salário, eu acabei de receber, passei numa loja de roupa, fiz dívida para 8 meses comprando roupa, gastei o salário todinho, ainda fiz crediário. Por quê? Porque ninguém sentou comigo um dia e falou assim, você gasta dinheiro dessa e dessa maneira. Então a gente tem na nossa mente, no nosso comportamento, alguns comportamentos financeiros que nos atrapalham e podem estar dificultando a nossa vida familiar, tirando a paz. E a gente precisa entender que eu posso ser alguém temente a Deus, que lê a Bíblia, que ora, que estou na presença de Deus, mas às vezes eu não estou praticando na administração dos meus bens uma fidelidade que a Bíblia espera, que Deus espera. E aí eu vou ter uma complicação. Esse discípulo era discípulo de Eliseu, temia o Senhor, mas devia, a ponto dos filhos querendo ser levados como escravos. Que situação complicada. Eu já passei momentos financeiros terríveis, de ficar assim, sem dormir, por causa de dívida que estava acontecendo, cheque predatado que estava entrando e eu não estava conseguindo pagar. Eu cheguei a perder, no início do meu casamento, isso foi em 2001, eu tinha uma casa, eu tive que vender uma casa para pagar a dívida. Então isso encheu a minha mente com... Dá um ok aí para mim nesse negócio do vírus aí. Posso só no X lá. Então isso mexeu muito comigo. E como mexe com a gente? Não mexe? Uma igreja em dívidas, não mexe? Pastores, quem aqui já recebeu o salário atrasado porque a igreja não tinha dinheiro para pagar? Levanta a mão. Acontece, tá vendo? Porque a igreja às vezes não tem naquele momento. Igrejas que às vezes estão desorganizadas financeiramente. Então, isso acontece. E com a gente também passar alguma dificuldade financeira, não é? Como que é ruim isso? Como que isso tira a nossa paz? Então a gente precisa entender isso. Que temor e fidelidade são coisas distintas. Aí, o que estava acontecendo? Estava acontecendo dívida. Esse discípulo deixou uma dívida. E a gente tem que começar a considerar o que é dívida. A dívida na palavra de Deus é uma escravidão. Vamos ler? Todo mundo? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, olha só, isso é muito claro para a gente, que quem pede dinheiro emprestado se torna escravo. Não é uma escravidão ficar devendo? É uma escravidão, você fica preso àquela pessoa. E quando você não consegue passar, você passa do outro lado da rua e fecha, né, vira a cara. Mas não é. Então, ficar devendo é uma coisa ruim. Na palavra de Deus, todas as vezes que a gente vai encontrar a palavra dívida, ela está associada a duas palavras: a escravidão e maldição. Se a gente vai para Deuteronômio 28, a gente vê as promessas de Deus para o povo, e nas promessas que Deus faz, se o povo fosse obediente nas bênçãos, ele fala: vocês vão me prestar muitas nações. Mas se vocês me desobedecerem e não forem fiéis às minhas palavras, vocês tomarão emprestado das nações. Então a gente vê bênção e maldição associada à dívida. Então, fazer dívida, contrair dívidas, é complicado. Hoje, gente, você vai no supermercado, a pessoa pergunta assim: você vai dividir em quantos meses? Como que eu vou parcelar uma comida de supermercado e outro mês não come? Como é que funciona isso? Né? Não tem como. Mas não é assim, gente? É assim. Então a gente tudo é levado a parcelar, a dividir. Aí, Deus está querendo te dar uma televisão de 80 polegadas. Quem é o pastor que tem uma TV de 80 polegadas? Ninguém? Então vamos supor que Deus está querendo dar uma. Amém. Amém? Amém? Quem recebe aí com a TV? Antes do fim do ano. Antes do jogo do Flamengo? Antes do jogo de sábado? Pode ser um sábado de manhã. É. Então,
Vamos supor que você está para... Senhor Deus, me dá uma TV boa. Aí você quer uma TV de 80 polegadas. Só que você precisa juntar o dinheiro para comprar essa TV. Você precisa juntar o dinheiro para comprar essa TV. Que Deus vai te dando cada dia. Então essa televisão vai chegar para você em novembro de 2022. Mas aí você fala assim, não, eu quero agora, porque eu quero ver o jogo do Flamengo. Aí você vai lá na Casa Bahia e faz prestação até 2024. Estão entendendo? Estão entendendo o que a gente faz às vezes? Então a gente antecipa coisas que Deus quer nos dar no momento certo. Então viver dentro daquilo que Deus tem nos dado é o segredo. E quando a gente extravasa isso, quando a gente sai daquilo que Deus tem nos proporcionado, é uma afronta a Deus. Se ele aumentar aquilo que ele tem te dado, você pode aumentar o seu conforto, mas viva dentro do que Deus tem te dado, né? Esse discípulo estava desorganizado aí, não sei o que ele estava fazendo. Mas como que ele arranjou tantas dívidas, né? A ponto dos filhos ser levados como credor para uma dívida alta. Então ele estava desorganizado. E às vezes a gente não dá atenção para essa área da nossa vida, que é a área financeira. Primeiro, porque a gente tem uma herança comportamental que a gente viu na casa da gente, como é que era, e isso a gente vai repetindo. E tem gente que tem até gastura de mexer com o orçamento, com anotar quanto gastou, porque fica até nervoso de mexer com isso. É ou não é? Você já viu quanto isso tira a paz? Então é preciso trazer para a presença de Deus uma administração correta, idônea, ser fiel no pouco para Deus dar no muito e saber administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. Seja na igreja, seja em casa. Mas aí, vamos continuar. O seu comportamento financeiro impacta sua família e sua igreja. Vamos repetir isso? O seu comportamento financeiro impacta sua família e sua igreja. O comportamento financeiro desse discípulo primeiro impactou a família dele. Impactou a esposa, deixou a esposa numa péssima situação. Impactou os filhos. Pastor amigo, se você morrer hoje, como é que fica a sua esposa e os seus filhos? Muito bem. Vai ficar rico. Amém, vai ficar rico. Então tá bom. Seguro bom. Tem um seguro bom. Mas não é de pensar. Então a gente tem que pensar que aquilo que a gente faz, o nosso comportamento financeiro está impactando a nossa casa, impactando o futuro da nossa geração. Mais do que isso, a sua igreja talvez seja muito parecida com a sua maneira de comportar financeiramente. Porque você influencia a igreja. Você é o líder da igreja. Né? Então, tem igrejas que não têm reserva financeira nenhuma. Então, o que é uma reserva financeira? É um valor que você tem que, se acontecer um imprevisto, você tem como resolver aquele imprevisto. Então, dentro de casa, o que é reserva financeira? Se eu bater o carro, o filho que adoeceu, peguei Covid, ou seja, coisas que vão acontecer, você tem uma reserva aí de 2, 3 meses de salário que te cobre aquela dificuldade. Isso é uma reserva financeira. Isso não é nem poupança ainda, isso é reserva financeira. É uma reserva de segurança. A igreja é a mesma coisa. Uma igreja, no mínimo, tinha que ter um mês de entradas completas, no mínimo, um mês de reserva. Porque senão, acontece uma pandemia como aconteceu. Quantos aqui na pandemia a igreja baixou pelo menos 30% das entradas? Levanta a mão, só para a gente ver. Muitas foram impactadas. Né? Então, acontece uma pandemia, aí abaixou as entradas, as receitas, as despesas não baixam da noite para o dia. Né? Então vai acontecer uma dificuldade. Mas se você tem uma reserva financeira, você consegue ajustar aquilo ali naquele momento. Né? Então a gente precisa pensar, o meu comportamento financeiro, será que está impactando a minha igreja? Aí vamos pensar sobre linhas de gastos. Né? Tem famílias, que é muito engraçado, que gastam demais com comida. Aí a geladeira está cheia, a despensa está cheia, mas gastam um pouco com roupa. Outras gastam muito com viagens, outras gastam muito com saída final de semana. Isso é comportamento financeiro, é tudo emocional. Na igreja, o pastor leva o comportamento financeiro às vezes para a igreja. Tem pastores que investem no som. Aí o som é da melhor qualidade. Mas às vezes investe um pouco no evangelismo, às vezes investe um pouco na ação social. Comportamento financeiro. A gente precisa então conversar sobre isso.
falar sobre essas coisas para a gente entender como isso vai impactando a gente, né? Então, o credor aqui já ia levar os meninos, né, como escravos, impactando a família. O quanto você tem impactado a sua casa, o seu comportamento financeiro tem impactado a sua casa ou a sua igreja? Quer ver como é que é emocional o comportamento financeiro? Você já aconteceu de você comprar alguma coisa e depois chegar em casa e arrepender amargamente? Levanta a mão. Por quê? Porque é emocional. Emocional. Quem já comprou, às vezes, cota de clube, o cara conversa com você, aí depois você fala, eu fiz isso, gente, eu comprei isso. Então, a gente tem certas coisas que a gente, o marketing vai nos levando, né? Você vai no supermercado, quem faz uma lista de compra para ir no supermercado? Levanta a mão, falando de casa. Tem gente que não faz. Aí sabe o que acontece? É tudo programado para a sua altura de visão, para você comprar supérfluos. E você compra supérfluos. Tá vendo como é que é muito mais engenhoso? Hoje a gente está assim, ó. Você começa a conversar perto do celular alguma coisa, ou vai num site, daqui a pouco começa a aparecer um punhado de oferta disso para você. Não é? Outro dia eu escrevi a palavra sapato na internet. Pra quê? Meu Instagram é só sapato. Então, é assim que o marketing faz. Ele vai trabalhar o seu emocional, ele vai trabalhar para você ter o seu gasto. E você fica refém dessas questões. Você fica refém. Você para de administrar o seu dinheiro, e quem administra o seu dinheiro é o marketing que trabalha ao seu redor. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. Ainda há pouco eu consultei uma panela de arroz na Americana e já sei que vão encher. É isso aí que você está falando. Tem uma... daqui a pouco vai aparecer. Exatamente. Tem uma técnica para você fugir disso, de propagandas quando você está à procura de alguma coisa. Você no Google tem a janela anônima. Você abre a janela anônima e pesquisa por ali. E aí o celular não vai aparecer mais essa coisa. Exatamente. Vê se você consegue desativar o Wi-Fi aí, porque é o Wi-Fi que está dando essa conexão, ele está pensando que é vírus. Cuidado que você esbarrou. Era só Wi-Fi, né? Acho que esbarrou aí na HDMI. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, ou afirmativo, se você quiser desenvolver um minuto pelo menos de resposta. Há uns 20, 25 anos atrás, quando eu ainda era adolescente para jovem, existia uma frase que dizia assim, tem gente que vive o luxo e padece o luxo. Sim. Ou seja, evita de comer certas coisas para poder se vestir bem e ter um carro bom. Para demonstrar uma coisa e viver uma vida de ilusão. Exatamente. Às vezes a gente não tem condição de estar com aquilo e quer apresentar uma... Aí a mamãe falava isso comigo, eu era novo, ficava pensando, o que isso quer dizer? Aí eu depois fui pensar, realmente tem gente que às vezes é assim. E por quê? Porque também está ligado à sua carência pessoal. Se você não é seguro pessoalmente, às vezes você quer se afirmar por aquilo que você tem. Né? E aí a pessoa precisa de um carro para se afirmar. Então a gente tem que pensar, coisas são para nos servir. Não é para a gente se afirmar perante o outro. Não é para a gente mostrar perante o outro. Tudo isso está envolvido com o nosso comportamento. É mentalidade nossa que precisa mudar a cada dia. Para saber que existe um Deus provedor na nossa vida. Eu creio num Deus provedor, mas um Deus que quer que eu administre bem aquilo que Ele está me provendo. Um Deus que tem sempre do azeite dele para derramar na nossa vida. E é o que a gente vai ver. Bom, como estão as suas finanças? É a pergunta. Como estão as suas finanças? Só para a gente pensar em como estão as suas finanças e da sua igreja. Né? Agora, como que Eliseu dá uma palavra de Deus para aquela mulher para resolver o problema daquela mulher? Uma mulher que estava com dívida, que tinha que pagar a dívida ou ia perder os seus filhos. Então a gente vai ver aqui alguma solução de Deus para a nossa vida. Como a gente resolve essa área financeira. Então, primeira coisa que Eliseu fala para ela é a seguinte, diga-me o que você tem em casa. E aí, com isso, com essa frase, a gente aprende o seguinte, Deus age a partir do que temos. Deus age a partir do que temos. A gente não pode achar que a relação com Deus é uma relação de uma bênção que vai cair no final do ano, igual um Papai Noel que vai trazer o presente. Não é assim. O nosso Deus nos abençoa pelo trabalho das nossas mãos, é pelo aquilo que a gente faz. É do dia a dia que a gente faz.
Deus nos abençoa pela loteria esportiva, não é por nada disso, é pelo trabalho que a gente faz. Como é que foi a multiplicação dos pães? Do nada? Ou foi a partir de algo? Foi a partir de algo que existia. Não é? Então, a gente tem que pensar que Deus age a partir daquilo que nós temos. E Eliseu fez a pergunta para ela, o que você tem? O que você tem? Aí começa a pergunta, o que eu tenho? O que eu posso fazer para que Deus possa prover mais na minha vida? Então, a partir daquilo que é a sua habilidade como pastor, a sua igreja, é ali que Deus vai prover mais. Eu acredito sempre nisso. Deus provê a partir daquilo que nós temos. Ele quer trabalhar a partir de nós. Ele não quer trabalhar trazendo para a gente algo externo, algo que a gente já está acostumado, algo que a gente sabe fazer, algo que Ele nos capacitou. Então Ele trabalha a partir de nós. E aí a viúva fala o seguinte, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Não tem nada, só tem uma vasilha de azeite. Para ela, a vasilha de azeite dela era nada, mas para Deus fazia todo o significado. Então, para você, talvez o tamanho da sua igreja, nossa, uma igreja tão pequena, não tem recursos. Esse é o nada. Mas Deus pode fazer muita coisa a partir disso. Talvez a sua capacidade, você fala, não, mas eu não tenho uma formação tão boa e tal. Isso trabalha a partir daí. Então a gente nunca pode ter uma visão pequena daquilo que nós somos, daquilo que Deus pode produzir a partir de nós. Quando Deus chama para ser os apóstolos, pescadores, os homens que fundaram e formaram a igreja, e aí você vê como que Deus não precisa da capacidade humana, Ele não precisa do recurso humano, Ele precisa dele. Precisa do próprio Deus. É o próprio Deus que age. Então, a partir disso, Deus falou assim, então, a viúva fala assim, tua serva não tem nada, mas é o suficiente para Deus começar. É o suficiente para Deus organizar. Amém? Amém. Aí, começa então os segredos, né? Eliseu então começa a dar as direções para ela. Agora você vai ter que tomar algumas ações. Você tem um azeite aí? Tem. Então vamos agir a partir disso. A partir disso nós vamos agir. E a primeira coisa que ele fala, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Quando a gente quer resolver o nosso problema financeiro, que a gente quer agir de uma forma mais ampla, agir com excelência na vida, a gente precisa ter disposição. A gente precisa querer resolver. Tem coisas na nossa vida que vão assim, é constante. Tem um amigo meu que, outro dia a gente conversando, ele disse, se eu estou no cheque especial, tem, na época, há uns anos atrás isso, hoje o cheque especial não é nem tão usado, né? Mas na época ele disse, estou no cheque especial já tem um ano, ou seja, ele não conseguia sair do valor que ele está sempre pegando. Às vezes a gente vai se acostumando com certas situações. A gente vai se acostumando com uma vida financeira precária, escassa. A gente vai se acostumando com aquilo. E precisa romper. Romper precisa ter disposição. Romper precisa ter ousadia. Romper precisa ter exposição. Romper precisa ter vulnerabilidade. Precisa ser vulnerável. Imagina essa mulher tendo que ir de porta em porta. Bate numa porta, você me presta uma vasilha? Bate na outra porta, você me presta uma exposição. A gente não gosta de se expor, não é? É difícil se expor. A gente não gosta de se expor. Eu conheci um senhor que me encantou muito com a história dele. Eu estava num prédio, no centro de Vitória, um prédio bem alto, eu acho que era 20º andar, eu estava no escritório. E esse senhor, ele tinha subido as escadas e vendendo bombom nos escritórios, que é um prédio todinho de escritórios. Aí ele sentou um pouquinho para descansar do meu lado, começamos a conversar. Aí ele foi me contar a história dele. Ele era um cara que trabalhava no escritório, tinha um bom emprego no escritório. Ele perdeu o emprego e não estava arranjando emprego. O que ele fez? A esposa sabia fazer bombom. Aí ele falou, eu e minha esposa, a gente acorda 4 horas da madrugada, vamos fazer os bombons. Quando dá 9 horas, que é a hora que os escritórios abrem, eu venho e vou de escritório a escritório vendendo meu bombom. Eu estou conseguindo me sustentar. Isso é vulnerabilidade. Isso é ousadia. Isso é disposição. Estão entendendo? Então, é ter a vontade, não ter vergonha do trabalho, não ter vergonha da exposição. Primeiro que nós trabalhamos com uma coisa que não pode ser escondida.
né? Trabalhamos com a palavra de Deus. Então a gente tem que ter exposição. Exposição a gente vai pensar em todos os lugares. A vizinhança da sua igreja, o seu bairro, a comunidade onde você está inserido. Qual a exposição que a sua igreja tem? Qual a ousadia que ela tem? Como ela é vulnerável nisso? Como é que ela é usada nesse sentido? Então a gente tem que ampliar os nossos horizontes. Ampliar os nossos horizontes, ter mais ousadia. Às vezes vai ter situação que eu vou ter dentro da igreja que não consegue me pagar um salário suficiente, talvez eu vou ter que complementar a renda. Minha esposa, dentro de casa, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ser vulnerável. Ok? Mas a gente precisa ter isso. Vá pedir vasilhas emprestadas. E aí, ele vai falar aqui com ela, ó, peça muitas. A segunda coisa que Eliseu vai mostrar para ele aí que a gente precisa, para a gente, o prover de Deus aumentar na nossa vida, a gente precisa de uma rede de relacionamentos. Nós conseguimos ampliar o que Deus pode fazer através da rede de relacionamentos, do tanto de pessoas que nós nos relacionamos. Vamos pensar? Essa mulher, se ela fosse uma mulher brigada com os vizinhos, aquela vizinha que reclama do cachorro, aquela vizinha que te incomoda toda hora, que reclama de barulho, sabe? Aí, se essa mulher fosse brigada com os vizinhos, ela não ia conseguir uma vasilha. Ia conseguir? Nenhuma vasilha. Ela não ia conseguir. Por quê? Porque não tinha relacionamento. Aí eu pergunto, onde vocês acham que ela foi? Nas 3 casas para lá e 3 casas para cá? Ou será que ela foi na rua toda? Ou será que ela foi no bairro todo? Ou será que ela foi na cidade toda? O que Eliseu pediu para ela? Pensa muitas. Qual o limite que Eliseu colocou para ela? Não colocou limite. Não colocou limite. Pensa muitas. O muitas é o relacionamento. Qual que é a sua rede de relacionamentos? Como pastor? Qual que é a sua rede de relacionamentos como igreja? Com a sua comunidade? A igreja tem que estar aberta para a comunidade, né? Se relacionar mais com a comunidade. Fazer coisas que possam ampliar mais essa rede de relacionamentos, causando uma boa comunicação, um bom alcance, empatia. Então, isso aumenta os lugares onde Deus pode nos abençoar. Então, ó, peça muitas. Rede de relacionamento que a gente precisa ter. Como isso faz bem? Não é? Ter uma rede de relacionamentos ajuda bem. Se ter uma igreja também que é reconhecida na comunidade com uma boa rede de relacionamentos. Como que isso faz bem? Ela montou então a envasadora de azeite viúva do homem de Deus. Olha aí, ó, a fábrica montada aí, né? Alguém que devia montou uma fábrica. Ó, o tanto de vasilha para encher. Nossa. Eu tô achando que ela teve esse tanto de vasilha aí, né? Bem amplo. Então, ela montou uma fábrica de envasamento de azeite. O limite está só na nossa visão, naquilo que a gente pode alcançar, né? E ela, a partir disso, Deus resolveu o problema dela. O problema é que era de escassez. O problema é que era de falta. Às vezes a gente analisa a nossa vida por aquilo que está nos faltando. Mas eu te falo que nosso Deus é alguém que sobra. A multiplicação dos pães, foi a conta? Foi a conta? Foi a conta, pastor? Sobrou. Meu Deus é um Deus abundante. Se a gente não crê nisso, a gente fica numa visão limitada, que é um Deus escasso, que os recursos estão sempre faltando. Deus tirou o povo do Egito, onde havia uma escassez tremenda, porque o povo era escravizado, o povo não tinha alimento direito, o povo não tinha tempo de descanso direito, o povo era totalmente oprimido. Mas Deus queria levar o povo para onde? Para uma terra que emana leite e mel. Deus não quer levar você para Deus quer te tirar de um momento de escassez para um momento de abundância. Nosso Deus não quer que a gente viva em escassez, não. Que viva num ambiente sempre que está faltando alguma coisa. Ele não é o dono da prata e do ouro. Então eu tenho que crer num Deus que pode me suprir as minhas necessidades, que pode me prover de azeite. E o azeite aqui nessa passagem, ele está simbolizando alimento, ele está simbolizando o Espírito Santo de Deus, e ele está simbolizando principalmente a provisão de Deus. O azeite é a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela é plena na nossa vida.
a gente tem que crer num Deus que já conquistou todas as coisas. Não um Deus que ora nos provê, ora não nos provê. Não, um Deus que sempre nos provê. É um Deus que está sempre aberto para nos prover. E aí, a gente vai perguntar aqui, há trabalho para fazer? Deixa eu ver se eu passei 2. Espera aí. Não, é isso mesmo. Depois que essa viúva, então, começou a invasar os azeites, agora já tinha pedido as vasilhas estavam limpas. Agora começou o trabalho. E aí, ela teve que fazer trabalho dentro de casa. Ó, depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta. Tinha uma instrução. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando. Opa! Tinha organização, classificação. As que for enchendo. Então tinha lugar de vasilha vazia, tinha lugar de vasilha cheia. Tinha gente trazendo vasilha vazia e tinha gente enchendo vasilha com azeite que Deus trazia. Isso é trabalho de dentro. Quando Deus vai estar agindo na nossa vida, precisa coisas que a gente precisa fazer dentro de casa, que é arrumar a casa. Sabe? Arrumar processo, organizar. O nosso Deus é um Deus de organização. O nosso Deus é um Deus plenamente de perfeição, de excelência. Quando eu vejo as instruções para construir o tabernáculo, é uma coisa, gente, tudo no seu devido lugar, tudo com seu detalhe, tem cor para tudo, tem tamanho para tudo, tem posição para tudo. Não é juntar tudo lá e junta tudo num quartinho só, não é assim. Vocês estão entendendo? O nosso Deus é um Deus que gosta de organização, porque a organização, ela faz com que se produza mais, faz com que se alcance mais. Quando você está desorganizado, só dá dificuldade. Lá em casa, antes as chaves ficavam cada um no lugar, né? Na hora que assim, onde tá a chave? Aí, vamos procurar a chave. Agora, lá em casa, na porta de casa, tem um negocinho de imã, você chega para a chave ali. Nunca mais tem desespero por causa de chave perdida. O que é isso? Organização. Coisa simples. Sabe assim? Agora, quando você está apressado, perdeu uma chave que não te tira a paz, você fica, cadê a chave? Eu preciso sair, eu estou na hora. A gente precisa organizar a vida da gente. Coisa simples. Eu estou dando um exemplo simples para você entender o benefício de organização. Então a gente precisa fazer isso em casa, precisa organizar a casa, organizar os processos, separar pessoas que vão fazer o que vão fazer. Então na igreja a gente precisa fazer isso também. Em casa, dou uma dica. Quem deve cuidar das finanças é a pessoa mais organizada. Lá em casa, quem anota as finanças, faz o orçamento, é minha esposa, não sou eu. Porque é mais organizado que eu. Eu falei assim, querido, então você vai registrar todos os gastos. Marido, não tem problema. Se a sua esposa é mais organizada, não tem problema. Ok? Mas vocês têm que estar conversando, têm que estar gerindo as coisas. Na sua igreja, busque uma pessoa organizada, uma pessoa que entenda de finanças, para organizar as finanças. Precisa estar organizado. E fora? Fora eu preciso ter relacionamento, eu preciso pedir vasilha emprestada, eu preciso alcançar a pessoa. Então, há igrejas que são fechadas em si mesmas. Ela tem um trabalho, às vezes, dentro até que funciona, organizado, tem seus departamentos, mas não tem relação com a comunidade. O que Deus está falando para a gente, o azeite dele é para ser derramado, mas é para ser transbordado. E eu transbordo quando eu alcanço quem está fora. Estão entendendo? Então, Deus quer montar um lugar de provisão na nossa vida, mas precisa ter trabalho dentro e trabalho fora. Aí, dentro, o que eu preciso fazer? Organizar o que a gente está falando. Ó, derrame daquele azeite, vá separando os filhos traziam as vasilhas vazias, a mulher ia enchendo, então precisa ter organização em todos os processos, né? Precisamos organizar. A casa também tem um orçamento, né? Na igreja tem um plano de contas, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, tem um orçamento. A gente precisa ter essa organização, organizar departamentos, organizar documentos. A igreja que eu estou agora como interino, o templo não está registrado nos terrenos. São 2 terrenos separados, o templo está assim, não está regularizado na prefeitura. Quantas igrejas têm problemas nessa área? Desorganização documental. Não é isso? Uma igreja recentemente foi tentar regularizar lá, foi descobrir que o terreno pertencia à minha igreja lá. Aí nós fizemos uma doação, mas nem se sabia, nem a nossa igreja sabia disso. Fomos procurar na ata e descobrimos que foi um terreno que foi doado na época. Então,
precisa organizar. A área de patrimônio da igreja precisa organizar. A área financeira, ter uma reserva de emergência, precisa organizar. Você não precisa saber fazer. Pastor, entenda o seguinte. Você já foi o tempo que você era a referência da igreja de sabedoria, de conhecimento, de tudo. Há um tempo atrás, o pastor era talvez a pessoa mais culta da igreja. Era a pessoa que talvez poucas pessoas tinham um curso superior, ele era um desses, né? Então ele era uma referência de sabedoria da igreja. Hoje, você está falando com o público, eu ajudo o pastor Evaldo lá na Praia da Costa. Aí outro dia eu estava numa classe de homem ao máximo, que eu sou como professor, aí um é cirurgião vascular, o outro é promotor de justiça. É o nível do pessoal que você está dando aula. Ok? Então, você deixou de ser referência de sabedoria, do saber em geral, você deixou de ser referência das outras matérias, né? Mas você continua sendo referência espiritual. E é isso que Deus te chamou. É para ser referência espiritual. Então, as outras coisas, delegue. Chame gente para ajudar. Ok? Então, nas finanças, põe uma pessoa boa. Contador, na igreja talvez tenha contador lá. Um administrador. Então, conte com essas pessoas. Você continua sendo a referência espiritual da igreja. Né? Aí a gente vai falar sobre isso. Ó, delegação, que é o assunto agora. Tá vendo isso aqui? Essa chave? Tem pastor que carrega uma chave dessa que é da igreja. Assim na cintura. Tem ou não tem? Cada sala é uma chave, né? Mas pra quê? É o pastor zelador, tem o pastor operador de som, é ele que opera o som, ele prega, opera o som, dirige o louvor, dirige o culto. Se converte, não se converte, tá faltando isso. E sabe o que é? Faz o momento da oferta. A gente faz o momento da oferta. Então, pastores que são centralizadores, você não vai crescer porque o seu braço é curto, você não vai mais crescer aqui. Se você quiser crescer, você precisa aprender a delegar e confiar em pessoas. Confiar em pessoas pode ser difícil, mas é a única maneira que a gente tem para caminhar junto, para se relacionar. Não tem jeito. Você vai achar um Judas no meio? Vai. Você vai ter que escolher 12 do mesmo jeito. Você não vai escolher 11 só porque tem... Não, você vai escolher 12. Vai ter um mais difícil? Tem. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com gente. Mas confiar em gente. A gente precisa de gente. Dar oportunidade para gente. Então, é juntar a gente no seu time. Para você ter um time que possa te ajudar. Então você tem que aprender a delegar. O pastor que faz tudo na igreja, ele cansa. Ele abre igreja. Eu tenho 3 empresas e sou pastor lá da Praia do Morro. Eu não tenho chave de lugar nenhum. Nem das minhas empresas. Nem entrar na minha empresa, eu tenho que pedir um funcionário meu para abrir para mim. E olha que eu chego cedo. Já está aberta. Mas, por que? Não é minha função isso. A gente tem que saber qual que é a sua função aqui. Uma coisa que Deus tem falado muito, até com minha esposa, e ela tem conversado comigo, sobre sair da posição. Deus te dá uma posição, sua posição para ser pastor. Às vezes você sai da posição, é onde você arranja os maiores problemas. Você vai para uma área que não é a sua posição. Põe gente ali. Põe gente nessa posição. Não faça o serviço que outro pode fazer, que você pode dar oportunidade e pode te ajudar para você crescer mais. Né? Então aqui, ó, a mulher pôs os filhos. Ok, ó, os filhos estavam lá, os filhos que levavam as vasilhas cheias e organizavam lá, que traziam as vasilhas vazias. Agora, se ela foi fazer tudo, né? Precisa compartilhar. E a gente tem que perder o medo. Sabe o que a gente tem muito? A gente tem o medo de alguém ser melhor que a gente. De alguém talvez tomar o nosso lugar. Deixa eu te falar. Ser melhor que você vai encontrar muita gente. Mas ele faz outra função, ele faz outra área. Tenha segurança daquilo que Deus te chamou. Dê oportunidade do seu público para seminaristas, pessoas novas que estão chegando. Dê oportunidade. Ah, mas ele vai pregar mais do que eu, as pessoas vão gostar mais. Tenha segurança do que você é. Tenha segurança do que Deus chamou. Você é diferente, você é especial para Deus. Nós não somos iguais. Então, falta às vezes segurança para aprender a delegar. E a gente precisa aprender a delegar. O que Deus faz é multiplicar o azeite. Quais são as suas vasilhas? O que Deus fez nesse caso? Ele multiplicou o azeite nessa envasadora de azeite. Ele encheu as vasilhas, porque o enchimento só vem de Deus.
Então a provisão vem de Deus, o azeite vem de Deus, o prover dele na sua vida vem de Deus todos os dias. E isso é o que ele faz. E o que a mulher teve que fazer? Arranjar o quê? Vasilhas. Qual que foi o trabalho da mulher? Arranjar vasilhas. Arranjar. Então quais são as suas vasilhas, pastor? E aí agora eu quero falar com vocês sobre isso aqui. Ó. O azeite só para quando acabam suas vasilhas. Olha só, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. A pergunta que o texto vai nos fazer, o azeite acabou? Não. Não. O azeite de Deus, a provisão de Deus, nunca vai acabar na sua vida e da sua igreja. O azeite de Deus não acaba. Sabe o que acaba? As vasilhas que você consegue. Se essa mulher tivesse pedido, se ela pediu uma rua, vamos supor se ela tivesse pedido 2 ruas, o azeite ia continuar a correr? Sim. Se tivesse mais vasilha e não conseguir mais uma remessa de vasilha, ia continuar a correr? Ia continuar a correr. Parou por quê? Parou porque acabou o vasilha. Então, o que Deus está falando para a gente? Está falando o seguinte, eu não vou parar de te abençoar, mas você tem que me dar espaço para me te abençoar. Você tem que arranjar vasilha. E às vezes, o que está faltando é a gente ter vasilha para Deus encher. A nossa limitação financeira, a nossa limitação de recursos na igreja, é falta de vasilha às vezes. Estão entendendo? A gente precisa completar isso, arranjar lugares para a bênção de Deus fazer. O azeite de Deus nunca acaba. Os pastores gostam de falar assim, pergunta para o irmão do lado, mas aqui como não é irmão, fala assim, pergunta para o pastor do lado. Fala com o pastor do lado. Então fala assim, ó, o azeite de Deus nunca acaba. Fala com ele. O azeite de Deus nunca acaba. Agora faz uma pergunta para ele. Onde estão suas vasilhas? Onde estão suas vasilhas? Isso aí, é para a gente pensar nisso aí. Não é? Aí, quais vasilhas você não está enxergando? Visão. Quais vasilhas você não está enxergando? Aquela mulher poderia ter pensado assim, eu acho que eu vou pedir só aqui nessas ruas aqui. Faltou visão. Se ela pensasse assim, nossa, eu vou pedir no bairro todo. Eu vou pedir na cidade toda. Eu acho que ela não tinha dimensão do que Deus ia fazer. Então, a visão dela, eu não sei se foi grande ou se foi pequena. O texto não está falando isso pra gente. Mas eu acho que foi grande, porque ela conseguiu viver depois do que sobrou. Então eu acho que ela viver. Então eu acho que ela foi ousada. Ela deve ter ido pelo menos uns 3 bairros pedir vasilha. Né? Mas ela podia ter ido na cidade toda. Qual que é a sua visão? O que você não está enxergando? Então eu acho que a gente mais precisa pedir para Deus assim, Deus, abre minha visão. Me dá vasilha para me mexer. Porque azeite eu sei que você tem. Azeite eu sei que você tem. O pastor, desculpa o nome do pastor. Caio. Pastor Caio, vai para Linhares agora, né? Abriu uma cristolândia lá. Essa cristolândia lá é uma vasilha. É lugar para a bênção de Deus acontecer. Vocês estão entendendo? Vasilha é lugar, é espaço para Deus prover de bênção. A gente tem que fazer isso, buscar. Então falta essa visão na gente. Então eu quero trabalhar com vocês 3 áreas que você pode gerar vasilhas no seu ministério para que Deus possa prosperar o seu ministério, abençoar o seu ministério, o azeite dele jorrar plenamente. 3 áreas que eu quero trabalhar com vocês. A primeira é formação de liderança. Você precisa trabalhar na formação de liderança. Jesus, o trabalho dele mais importante foi gastado em 3 anos em formar 12 pessoas. Ele investiu. Ele falava com a multidão? Falava. Falava com 70? Falava. Mas o tempo dele maior era com 12. Ele investiu nesse pessoal. Sabe por quê? Porque ele sabia que a partir dali ia construir uma igreja. Ia fazer as bases de uma igreja. Ia solidificar uma igreja. E aquilo ia explodir, como aconteceu, chegou nos nossos dias até hoje. Então, trabalhar numa equipe, num staff que te ajude, é vasilha que você está liberando, que você está abrindo. É gente que vai te ajudar, é mais braço para pegar as coisas. Então, não trabalhe sozinho. Hoje nós estamos vivendo um mundo que as pessoas estão se juntando. Tem pessoa no Instagram, no YouTube, vai fazer uma live, chama alguém e faz uma live junto.
estão se juntando, as pessoas estão se conectando de alguma forma. É a nova tendência. A gente precisa se conectar. O pastor tem dificuldade de se conectar com outro pastor. Às vezes está na mesma cidade, nunca fizeram um trabalho junto. Nunca fizeram um trabalho junto. Nunca fizeram nada em conexão. Se conectar. Mas dentro da igreja, vamos voltar para dentro da igreja, né? Eu preciso criar um staff, uma liderança, eu preciso investir. E como que eu gero vasilha na minha formação de liderança? Agora é com vocês vão me dar ideias. O que é vasilha na formação de liderança? Como você falou, convidar os novos, descobrir novos talentos. Descobrir novos talentos, ok? Treinamento é vasilha? Sim. Você tem que ter curso de treinamento continuado para liderança dentro da igreja. Se não tem curso para treinamento, você não está formando ninguém. Se você treina, a gente tem ideia que as pessoas vão aprender do nada, né? As pessoas precisam ser treinadas. Se você treina, você está abrindo oportunidades. Treinamento para liderança. Toda igreja precisa ter. Incentivar novos chamados a ir para o seminário, a fazer uma especialização. Incentivar os seus jovens a fazer uma faculdade. Isso é formação, é trabalhar nisso. É trabalhar também os cursos que acontecem na igreja para a própria igreja. Hoje a gente tem tanto recurso, né? Tem alguns institutos que nos ajudam, né? Como curso como Homem ao Máximo, Mulher Única, o CRAU, que é um curso na área financeira, e tem vários outros. Eu citei só Mulher que Prospera, são vários. Você pode trazer isso para a sua igreja, você está gerando treinamento, você está gerando formação. Pastor, esse Mulher que Prospera é voltado para criança. É mais ou menos parecido com o CRAU, mas só para mulheres, né? Feito para mulheres. Então, assim, a gente tem que investir nisso. Treinamento de liderança. Eu tenho que formar minha liderança, eu tenho que capacitar minha liderança, eu tenho que estar andando com essa liderança. Outra coisa, ter contato com essa liderança. Você precisa conversar, chamar eles para perto, ir para um sítio com a liderança, bater um papo, tomar um café junto, mas a liderança tem que estar próxima de você. Para você mover pessoas. Pastor deve ser alguém que move pessoas. Não é para fazer sozinho. Porque aí, quando a liderança está do lado dele, ele fala, vamos por aqui, vem todo mundo atrás. Vamos fazer isso, vem todo mundo atrás. Porque está conectado. A liderança está firme, está arraigada. Trabalhar sozinho é muito difícil. Trabalhar sozinho você vai sempre estar sofrendo, com dificuldades. Então falta de recurso. Agora, se você está com gente do seu lado, gente boa, e não tenha medo de andar com gente boa. Porque tem gente que assim, vai formar uma liderança, aí ele forma só de pessoas que são servidoras, que é o estilo. Aquelas pessoas que pegam para fazer, mas não traz líder. Líder é mais complicado, porque líder tem opinião. Líder às vezes vai querer te questionar, mas você precisa de líderes do seu lado. Então você tem que mesclar isso. Tem pessoas servidoras que são boas, mas também precisa de liderança. Aprender a relacionar, não ter medo do relacionamento. Né? Então a gente precisa... É um lugar que você pode abrir vasilha. Outra área que você precisa abrir vasilha, no seu desenvolvimento pessoal. Aí é na sua capacitação pessoal. A gente forma no seminário, né, e nos dá uma base teológica, mas isso para um pastor hoje a gente precisa de muito mais. A gente precisa de leituras, a gente precisa de outros treinamentos. E eu falo que o grande desafio do pastor de hoje é fazer treinamentos na área de relacionamento interpessoal. Porque ele precisa aprender a relacionar com pessoas, entender pessoas diferentes dele, compreender pessoas, saber ouvir, saber perguntar. Tem vários treinamentos que podem ajudar nisso. Outra área é a da comunicação. A maior parte dos problemas de uma igreja, de uma casa, de onde for, é comunicação. É porque falou e foi mal entendido, o outro ficou chateado. É a comunicação. Quando a comunicação é bem feita, você diminui drasticamente os problemas. Então, quando você chama o seu time para perto, comunica de uma forma que todos entendem. Porque às vezes você fala uma coisa, o mesmo entende outra. Porque foi a maneira que você falou, a expressão que você usou, o tom de voz que você fez. Aprenda a comunicar, faça cursos nessa área de comunicação, relacionamento interpessoal, leia livros. Isso vai te dar mais bagagem. Mais bagagem. Aprenda, faça treinamentos para lidar com gente, que é o que você faz. Pastor lida com gente. As outras áreas, tem gente para te ajudar. Psicologia, filosofia, tem tudo gente para te ajudar.
Ajuda também, psicologia, esses cursos ajudam também. Mas você precisa saber lidar com gente, aprender a conversar com gente. E resolver problemas, né? Resolver dificuldades de relacionamento. Então, invista no seu desenvolvimento pessoal, que é uma vasilha que você... Se você for uma equipe, sua igreja começa a melhorar, você desenvolve pessoalmente, daqui a pouco a igreja cresce, o seu salário também muda, né? Então, é todo um investimento que a gente vai abrindo novas fontes de Deus abençoado. Creia nisso. Eu tenho plena convicção disso. Que a limitação que eu tenho hoje é por falta de vasilhas que eu não estou conseguindo dar a Deus. E Deus está sempre disposto a me abençoar. Os pensamentos que Ele tem sobre nós são de nos fazer prosperar. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer abençoar cada ministério, cada casa. Não tem dúvida nenhuma. Depende da gente criar essas condições. Né? A terceira área é a área do relacionamento com a comunidade, que eu acho que a igreja pode crescer muito com isso. Relacionamento com a comunidade. Nós precisamos abrir os horizontes para que a igreja atenda a comunidade. Na nossa igreja lá, a gente tem cursos de capacitação nesse tempo de pandemia para dar profissões rápidas para as pessoas. Então, auxiliar de salão de beleza, corte de cabelo, culinária. A gente fez vários microcursos. São cursos que dados em 2 meses, mas pessoas já saíram de lá e já conseguiram emprego. Que é para treinar a comunidade. Compramos agora um tatame lá de 50 metros quadrados para dar aula de jiu-jitsu. Porque tem muito jovem que fica à toa lá em volta e às vezes se envolve em tráfico, tem perto lá. Aula de jiu-jitsu para a comunidade. Você está trazendo gente. Os nossos templos têm uma estrutura tremenda de salas. Mas qual a porcentagem de utilização deles durante a semana? Quanto uma sala sua de EBD é ocupada durante a semana? Isso não é triste a gente pensar nessa? Né? Eu sei, por que não abre para a comunidade para alguma coisa? Oferece para alguma coisa. Para alguma coisa a gente tem que abrir para a comunidade ver se essa igreja é significativa. Aí vira uma vasilha. E aí é lugar de Deus abençoar. É lugar de Deus entrar. Então, relacionamento com a comunidade. Então, repassando as 3 áreas que eu falei aqui, para a gente pensar em vasilhas, né? Pensar, qual que é a primeira? Formação de liderança. A segunda área, desenvolvimento pessoal. E a terceira, relacionamento com a comunidade. São 3 áreas para a gente pensar como eu vou gerar vasilha para Deus abençoar isso. Né? Para que Deus possa nos abençoar. Aí, o profeta vai falar para ela assim, depois que ela tinha conseguido aquele tanto de azeite. Deus já abençoou. A bênção de Deus chegou. Aí ele fala para ela, o que você vai fazer agora? Você vai pagar suas dívidas e vocês, seus filhos, vão viver do que sobrar. Sabe o que é viver do que sobrar? É viver dentro daquilo que eu tenho te provisionado. Viver dentro do que eu tenho te provisionado. Então, gaste menos do que ganha. Não existe outro segredo. Não existe. Para você organizar suas finanças, primeira coisa, gaste menos do que ganha. Se você não faz isso, não tem solução. Né? Então, a gente tem que aprender a viver dentro daquilo que Deus dá. E Deus vai ampliando. Ele vai nos capacitando. Então, gastar menos do que a gente ganha é importantíssimo. Como a gente, na minha vida lá atrás, né, que eu tive os problemas, justamente eu comecei a viver fora do meu padrão por causa do comércio. E isso me trouxe um problema seríssimo. E foi só problema em cima de problema. Mas eu tive que tomar uma decisão radical. Sabe o que eu fiz? Como eu não tinha um comportamento financeiro adequado, eu não sabia ainda. Eu peguei meus cartões de crédito, fui na tesoura e quebrei. Fui lá no banco, cheguei para o gerente, eu quero que você tire o meu limite do cheque especial agora. Eu quero limite 1. E parei de dar todo o cheque. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu ainda não tinha controle. Aí eu tive que vender aquela casa, eu tive que vender um carro também. Fiquei andando a pé um tempão, porque eu estava pagando dívidas. Eu demorei 5 anos para pagar minhas dívidas. 5 anos. E fui atrás de cada credor para pagar. E nesse tempo, eu falei, Deus, você precisa me tratar porque eu preciso aprender a lidar com dinheiro. Dinheiro não pode ser alguma coisa que entra na minha mão e já sai com ralo, porque eu não sei organizar isso.
E aí, nessa época, eu fiz um curso, que foi o curso do Grau, que me ajudou muito. E eu fui colocando aqueles princípios na minha vida, princípios bíblicos, de não se endividar, de não ficar como fiador, né? De ser generoso também, porque Deus quer que a gente seja generoso. Porque quando a gente é generoso, Ele nos abençoa cada vez mais. É uma prova que a gente fala pra gente que assim, ó, você não depende daquilo que você tem, você depende de mim, de Deus. Você depende de Deus. E aí você aprende também a não segurar o maná, porque senão ele apodrece. Não é? Então você aprende certas coisas, que a confiança é em Deus, é que Deus que move isso tudo. Beleza, e aí vamos lá, fazer um orçamento. Aí você começa a acertar, ó, vendo o azeite, paga o seu azeite. Para isso você vai ter que fazer um orçamento. Deixa eu ver quem é que vai pagar primeiro. Tem que pagar fulano, ciclano. Foi organizar a coisa. Organizar a coisa, né? E viva do que sobrar. Isso aqui é um orçamento e um plano de contas de igreja. Só para exemplificar, se a sua igreja não tem, faça um orçamento anual ou semestral. Planeje cada gasto que ela vai ter. Reúna com a sua membresia. Crie um plano de contas para saber para onde que foi cada coisa. Você quer oferta de construção, ofertas gerais, oferta de eventos. Então você tem uma separação. Porque se você não classifica, você não sabe para onde que foi o dinheiro. Vai sumiu o dinheiro, cadê? Você tem que classificar, ok? Então, se você não sabe fazer isso, não precisa saber. Procura um contador da sua igreja que te ajude. Procura uma igreja que possa trocar uma ideia com você. Tá? Se quiser, eu ajudo, né? É só me pedir, depois eu vou deixar meu telefone, eu mando alguns planos de contas de exemplo para ajudar, mas você precisa organizá-la na sua igreja. Aí as despesas, material de limpeza, esse aqui é um mais completo, né? Você pode ter um mais simples, dependendo do tamanho da sua igreja. Funcionários que você classifica. Quanto que eu estou gastando com funcionário? Quanto que eu estou gastando com despesas financeiras? Aqui, ó, está separado. E aí você tem isso classificado. Um software ajuda, se você tiver um software, mas se não tiver, você pode fazer no próprio Excel. Mas pelo menos no próprio Excel você tem que ter. Agora, tem igreja que não tem anotação em lugar nenhum, é tudo... Estão entendendo, gente? Como que a gente vai controlar esse tanto de coisas e administrar isso de uma maneira idônea se a gente não tem as anotações, se a gente não fez um planejamento, se a gente não sabe onde que a gente quer chegar? Não é? Viva do azeite. Prospere. É isso que a gente precisa aprender. A gente precisa viver daquilo que Deus está nos dando. Deus tem um azeite de bênção, de prosperidade, da presença dele na nossa vida a cada dia. E quando eu falo de prosperidade, eu gosto sempre de exemplificar com isso. Se eu estivesse aqui agora, com um nenenzinho de colo, de 6 meses, no colo, estou com ele. Daqui 10 anos eu vou encontrar com esse menino. A minha expectativa é que esse menino esteja correndo, subindo em árvore, brincando, pulando na piscina. Mas se eu chego daqui 10 anos e ele ainda está no colo, alguma coisa está errada. Concorda comigo? Porque ele não prosperou. Então, prosperidade é isso, é crescimento continuado. Então, se o irmão da sua igreja é ajudante de pedreiro, hoje, daqui 5 anos ele continua como ajudante de pedreiro, tem algo errado. Ele está ali do lado do pedreiro. Tem que aprender. Aprende ali. Daqui a pouco ele pode ser um pedreiro. Daqui a pouco ele pode ser um mestre de obra. Daqui a pouco ele pode fazer uma faculdade e ser engenheiro. Vocês estão entendendo? Então, prosperidade não é alguma coisa, é você a cada dia ter mais de Deus, você abre mais vasilhas, você gera mais bênção, você gera oportunidades para Deus te abençoar. E Deus vai te abençoando. Deus vai te colocando muito, porque você está sendo fiel um pouco, e Deus vai te colocando muito. Então, isso que é prosperidade, isso que Deus quer para a nossa vida. Deus não quer uma vida financeira que nos provoque angústia, mas que nos dê liberdade. Deus quer nos trabalhar num ambiente de abundância, não num ambiente de escassez onde tudo falta, mas onde a presença dele é suficiente. E ele faz o melhor em todas as coisas. Amém? Que eu quero deixar esse texto com vocês. Vamos ler todos juntos? Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti.
Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Riqueza e honra vem dele. Ele domina sobre todas as coisas. A gente tem que confiar num Deus que é provedor e é Ele que controla a nossa vida. E por mais que Ele nos prospere, aquilo que Ele nos deu não faz diferença nenhuma, porque o que faz diferença é a presença dEle. Sem Ele, nada pode ser feito. E a gente nunca vai confiar naquilo que Ele está nos provisionando. A gente vai confiar sempre nele e Ele vai continuar abrindo as portas. E nós vamos continuar gerando, buscando vasilhas para Ele encher do azeite dele. Amém? Amém. Que a sua igreja seja uma fábrica onde o azeite de Deus nunca acaba. Amém?